Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a vida dos irmãos, aqueles que aqui se encontram nesta noite. Irmãos, nós vamos prosseguir, mas eu quero ainda ter um tempo de oração com os irmãos. Irmãos, esta semana, ou 2 semanas, que já quase que se completam 2 semanas, o meio evangélico tem sido marcado pelo que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Numa faculdade nos Estados Unidos, tem sido impactado pelo momento da ação de Deus, não somente na vida dos jovens, mas também de um grande grupo que tem ali estado. Pessoas de vários lugares têm ido até ali, de várias partes do mundo têm ido até ali, alguns talvez para ver o que está acontecendo, outros para se deixar ser influenciado por aquilo que tem acontecido. Eu hoje pela manhã falava aqui na escola bíblica sobre essa questão. Nosso tema de hoje, nós abordamos aí um pouquinho aí na nossa lição, nós falamos sobre somos sal e luz do mundo, e aproveitamos também, fizemos até um gancho com a mensagem de domingo passado. Mas uma das coisas que eu tenho tentado compreender diante de tudo isso, e tem sido a minha oração, não somente para aquelas pessoas que têm estado ali nos Estados Unidos, naquele local, mas que o meio evangélico, eles também possam ser impactados pelo poder de Deus. Irmão Paulo acabou de falar sobre a escola bíblica. O que nós temos visto no meio evangélico é uma insensibilidade espiritual muito grande, e tem crescido, infelizmente. E durante esta semana, eu orando aí nesse aspecto, o meu clamor tem sido para que, assim como aconteceu nos avivamentos do passado, aquele mover de Deus ali naquele local possa chegar a tantos outros lugares. Assim como a reforma protestante em 1517 e atingiu a todos os continentes, o mover de Deus não fique só ali naquele lugar, naquele local, naquela faculdade em Asbury. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o mover de Deus ele pode estar aqui nesta noite, mas depende de cada um de nós, depende da nossa sensibilidade, depende da nossa vontade. Simplesmente isso. E nós podemos experimentar a graça, a misericórdia de Deus em qualquer lugar, mas eu preciso desejar. Eu preciso fazer renúncias, eu preciso consagrar a minha vida, eu preciso buscar um caminho de santidade. E enquanto nós estivermos vivendo somente uma vida religiosa, as coisas que Deus quer fazer não vai acontecer no meio do seu povo. Aqueles que ali têm estado, eles têm experimentado o mover de Deus, mas você também pode experimentar o mover de Deus aí na sua igreja. Onde você estiver, você pode experimentar a graça, a misericórdia do Senhor. Deus pode te usar, mas você precisa declarar ao Senhor: eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Muda os meus caminhos, muda a minha vida. Opera com poder, com autoridade, com graça sobre mim, para que eu possa impactar tantas outras vidas que estão à minha volta. Na escola bíblica hoje pela manhã nós falamos ser sal e ser luz. Semana passada eu falei que Jesus Cristo é a luz deste mundo, mas esta luz quer brilhar na sua vida para que outros possam enxergar, aqueles que estão nas trevas, eles possam ver a luz de Cristo em sua vida. E nós podemos experimentar isso em nossas vidas. Mas o nosso coração precisa ser impactado pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo a baixar a sua cabeça e nós estarmos orando nessa noite. Pai amado, eu quero nesse momento, Senhor, estar clamando por graça e misericórdia, ó Pai, sobre esta igreja, Senhor. Eu tenho clamado, ó Pai, a Ti, Senhor, pelo Evangelho neste país, no mundo, ó Pai, neste campo missionário, Senhor.
Porque, ó Pai, o que tu está fazendo, Senhor, e eu creio que vem de ti, ó Pai. Ali naquela faculdade, Senhor, pode se espalhar pelo mundo inteiro. Assim como foi, ó Pai, o apóstolo Paulo pregando em Éfeso e saíram missionários pregando o evangelho por toda a região. Assim, ó Pai, que aquelas vidas que estiveram ali, ó Pai, que têm estado ali naquela faculdade, naquele local, elas possam sair com as suas vidas impactadas com teu poder, de maneira tal que o teu evangelho continue a se espalhar. Teu evangelho, ó Pai, chegue aos lugares mais remotos da face da terra, Senhor Deus, onde, ó Pai, a tua palavra não tem alcançado. Aquelas vidas, Senhor Deus, sejam impactadas e elas vão levar, ó Pai, a tua palavra. Elas saiam dali, ó Pai, não com um emocionalismo espiritual, mas cheia do teu poder, da tua graça, da autoridade do teu Santo Espírito. Da mesma forma, ó Pai, nós temos clamado pela tua igreja aqui na cidade da Campanha, pelo teu evangelho que tem sido pregado aqui nesse estado de Minas Gerais, no Brasil, Senhor Deus. Para que aqueles, ó Pai, que têm ouvido, ó Pai, a tua palavra, seja através das redes sociais, até mesmo, ó Pai, nas igrejas locais, eles possam realmente, ó Pai, neste tempo, experimentar do teu poder, da tua graça, da autoridade do teu Santo Espírito. Enquanto, ó Pai, nós olhamos o mundo em trevas, o mundo entregue ao pecado, Senhor Deus, como está aí no Brasil durante essas festividades de carnaval. Pessoas se entregando, ó Pai, à prostituição, pessoas se entregando, Senhor Deus, à promiscuidade, se entregando às drogas, ao pecado, às doenças, ó Pai, infecto-contagiosas, Senhor Deus. Pessoas, ó Pai, se perdendo no crime, se perdendo, ó Pai, no mundanismo, Senhor. O teu povo, ó Pai, deixa de orar, o teu povo deixa de congregar, o teu povo deixa de te buscar, Senhor Deus. O mundo, ó Pai, está se perdendo porque estamos deixando de cumprir a tua missão. Estamos deixando, ó Pai, de cumprir o nosso papel como um cristão, como um servo teu, Senhor. Mas, ó Pai, que o nosso coração seja poderosamente impactado com o poder da tua palavra, com a tua autoridade, com o teu querer, com o teu mover sobre cada um de nós. Que cada um que aqui está nesta noite, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, eles possam, Senhor Deus, serem tocados pelo poder do teu Santo Espírito. Serem tocados, ó Pai, com a tua palavra. Fala, Senhor Deus, em nossos corações, em nossas vidas. Mas que haja, Senhor Deus, no nosso meio arrependimento, confissão de pecados. Que haja salvação no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, ainda olhando para o Evangelho de João, nós no capítulo 1, versículo de 1 a 13, com os nossos olhos aí neste texto, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 13. Hoje nós prosseguiremos a partir do versículo 6. Faremos a nossa segunda mensagem neste capítulo ou neste livro. Estamos tratando de 3 características da pessoa de Jesus Cristo. A divindade de Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador de um mundo em trevas. Como tema central, semana passada eu falei, o Evangelho de João nos mostra o Criador revelando a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Em nossa primeira mensagem ainda nós falamos sobre os 5 primeiros versículos do capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e nas trevas não a compreenderam.
Descrevemos o princípio de todas as coisas, a revelação do Verbo vivo, o Verbo criador de todas as coisas. Falamos sobre o Verbo, o autor da vida, e o Verbo, a luz do mundo. Hoje eu quero prosseguir, e nós faremos aqui duas partes. Nós iremos do versículo 6 ao versículo 11, depois nós faremos o versículo 12 e o versículo 13, pela graça e misericórdia de Deus. Os primeiros versículos nos falam sobre o testemunhando a luz de Deus ao mundo. Versículo 6 de João capítulo 1. Versículo 6 nos diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Evangelho de João, ou o evangelista João, agora ele passa a descrever outros personagens aí do seu livro. O versículo 6, então, menciona o nome. Houve um homem. E ele começa com esta expressão, enviado de Deus. Quando nós lemos Lucas capítulo 1, nós temos o relato tanto da profecia a respeito do nascimento de João, o Batista. Essa profecia foi entregue por um anjo ao seu pai, e também narra o nascimento de João Batista. Diz ali o texto de Lucas capítulo 1 que Isabel, mãe de João, já seria cheia do Espírito Santo, ou a criança que estaria no seu ventre já seria cheia do Espírito Santo. Esta criança seria separada por Deus para então ela preparar o caminho para o Senhor. O nome João quer dizer o Senhor é gracioso. Seu pai coloca seu nome de João, o chama de João, menino, ainda que não houvesse ali na família ninguém com esse nome. O nome do pai era Zacarias, queriam colocar o nome de Zacarias no filho, mas o pai, contrariando, então coloca no seu filho o nome de João. O Senhor é gracioso. Olhando para a sua própria circunstância, as circunstâncias dele com a sua mulher, Isabel, que já na sua velhice, ela vem então dar à luz aquele que também era prometido pelo Senhor. Nós vamos identificar, na Bíblia fala João o Batista ou João Batista, mas eu quero apenas citar como João Batista. O nome Batista não é sobrenome, tá? O termo João era só o nome dele, tá? João, filho de Zacarias, como ficava conhecido. Jesus fica Jesus, o Nazareno, por causa da cidade de Nazaré. Nazareno não é sobrenome, é apenas uma forma de identificar, até porque o nome Jesus também era um nome muito conhecido ou muito comum naquela região. Então se identificava a pessoa ou pelo nome dos seus pais ou o lugar de onde ele era. Por isso Jesus o Nazareno. E João o Batista é identificado porque João o Batizador, aquele que batizava no rio. E por isso ficou aí esse nome. Hoje nós falamos somente João Batista, né? E muitos acabaram recebendo aí João Batista como sobrenome. O próprio termo Batista quer dizer aquele que batiza ou aquele que mergulha. Por isso vem aí o termo que vem da época da Reforma Protestante. Mas João Batista, conforme é identificado na Bíblia, ele também é identificado como um novo profeta.
E o interessante é que João Batista é levantado pelo Senhor, não somente para testemunhar, para apontar Jesus Cristo, mas também é aquele que batizou a Jesus. Assim como o rei, no Velho Testamento, ele era ungido pelo profeta com azeite, Jesus é mergulhado, ele é cheio da água, né, que é a ideia do batismo, e o batismo ele demonstra esse novo nascimento, essa nova história na vida daquele que crê. Da mesma forma aconteceu com com Jesus Cristo. Eu quero, quando chegarmos no batismo de Jesus, eu vou falar um pouco mais sobre o batismo de Jesus, porque há algumas linhas teológicas que acabam entendendo ou interpretando que Jesus tenha recebido o Espírito Santo quando ele foi batizado. Muitos compreendem isto por causa de uma fala de João, quando então o evangelista, descrevendo ali o relato bíblico, ele fala que João viu o Espírito Santo descer sobre pomba sobre ele. E aí então, essa profecia já tinha sido entregue para João, que aquele que ele visse o Espírito Santo descer sobre ele, esse seria o Messias. Porque era uma confirmação de Deus. Mas isso aí vai ser uma outra história. Nós vamos trazer esse ponto num momento posterior. Por enquanto, fica só para você refletir e fazer aí uma leitura e tentar entender, compreender um pouco mais sobre esse texto. Mas João também é identificado no texto bíblico como a voz do que clama no deserto. Lá em Isaías 40, essa é uma das profecias a respeito de João. Então assim, João Batista surgiu com um propósito. Ele foi levantado por Deus para testemunhar de Jesus Cristo. O capítulo 1, do versículos 6 a 11, vai identificar 3 verdades que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, a respeito de João o Batista. Primeiro, João Batista é identificado como aquele que é fiel testemunha, ou aquele que traz um testemunho pessoal a respeito do Filho de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho. Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 2, nos diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. A profecia de Malaquias, ela aponta para a obra feita por João, na sua primeira parte. Porém, antes, João, ele se torna o testemunho do temor de Deus. As suas atitudes, o estilo de vida que João escolheu ou que ele viveu, se tornou um testemunho. Ele demonstra uma vida consagrada ao Senhor naquela época, e era uma época difícil, não era um tempo fácil. João demonstrou nas suas ações, nas suas práticas, renúncia total, uma humildade muito grande no seu estilo de vida, e ainda João tinha uma profunda santificação diante do Senhor. A sua vida é marcada e é caracterizada pelas suas vestes, pela sua alimentação, pelo lugar onde ele vivia, a sua conduta, e ainda assim João não tinha medo de confrontar o pecado na sua época.
a ponto dele chegar diante de Herodes, confrontar Herodes por causa do seu pecado, e aí então João é preso e depois ele é morto por causa disso. A mensagem de João era basicamente exortar os judeus a uma vida de arrependimento, de contrição, de quebrantamento. João, ele se propôs não somente a testemunhar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas também testemunhar de uma verdadeira vida conforme a vontade do Senhor, o querer de Deus para a sua vida. Segundo aspecto que a gente vai observar na vida de João é que João testifica a Jesus Cristo. Parece a frase testificar, a palavra testificar, ela quase que tem o mesmo significado, ainda que as palavras no grego sejam diferentes. Mas para que testificasse da luz, confirmasse que ele é a luz deste mundo, para que todos crescem por ele. E aí, o texto de João, evangelista, nos diz o seguinte: ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. O próprio João, lá no versículo 20, ele declara que ele não era o Cristo, isso respondendo a uma pergunta que foi feita a ele. Lá em Lucas capítulo 17, uma profecia para o seu nascimento diz assim: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, nós como João Batista não somos a luz deste mundo, mas a luz de Cristo precisa brilhar em nossas vidas. Nós precisamos refletir a Cristo. Mas para isso a gente precisa entender algumas questões na nossa vida espiritual. Eu sei que muitos, às vezes, tentam refletir alguma coisa de Deus. Muitos, às vezes, até tentam forjar um evangelho suficiente. Muitos tentam maquiar uma espiritualidade que não estão vivendo. E é por isso que nós estamos em tempos de nos voltarmos para o Senhor e entendermos aquilo que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É tempo de confissão, é tempo de se arrepender, é tempo de contrição, é tempo de quebrantamento, de nós nos colocarmos na presença de Deus, consagrando as nossas vidas ao Senhor, fazendo renúncias diante de Deus. João nos fala lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Em outras versões, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está debaixo do poder de Satanás. É isso que João está falando. Por mais estranho que pareça aos nossos olhos, por mais difícil que pareça dentro aí da nossa compreensão, como pode? O inimigo está dominando. Essa é a verdade. E é isso que nós estamos assistindo a toda hora. O desejo, a concupiscência da carne, a atração que este mundo tem para os desejos carnais. Quantos são aqueles que estão verdadeiramente dispostos a fazerem renúncias em suas vidas? Quantos são aqueles que verdadeiramente estão dispostos a seguir o caminho do Senhor, a buscar aquilo que é fazer a vontade de Deus? Irmãos, o diferencial no tempo de João, imaginem vocês, surge um homem, provavelmente cabeludo, provavelmente barbudo, vestido de peles de animais, peles de cordeiro, comendo mel e gafanhoto. Esta era a dieta de João.
E este homem surge chamando o povo a um arrependimento, chamando o povo a um quebrantamento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E diz o texto bíblico que o povo ia até João para que fosse batizado. Iam multidões até João para que fossem batizados no Rio Jordão. E o impacto da vida de João não ficou só naquele momento, não foi somente um momento de êxtase espiritual, mas nós vamos encontrar pessoas que foram batizadas por João muitos anos mais tarde. Conforme o apóstolo Paulo encontra aqueles 12 discípulos e outros que haviam tido uma experiência daquele batismo de João, ainda que eles não tinham o entendimento da manifestação do Espírito Santo, mas eles tinham tido uma experiência com Deus, uma experiência de arrependimento. E é isso que muitas das vezes acontece no meio evangélico em nossos dias. Pessoas que apenas têm uma experiência religiosa, mas eles não dão um prosseguimento a essa experiência. Não há uma consagração, não há uma entrega, não há uma renúncia. Eles não passam por uma experiência de crescimento através de um discipulado. E é por isso que eles param por ali. Aquela experiência daquele momento fica lá atrás no passado. Eles não têm aquele ardor, aquele desejo de viver profundamente na presença do Senhor. Irmãos, Deus nos chamou e continua a chamar o seu povo a uma missão. Assim como João, nós somos enviados para levar a luz a este mundo, porque o mundo está em trevas. E tenha certeza disso, Satanás tem dominado este mundo. Satanás tem usado as suas garras para tragar este mundo, levar tantos quanto ele puder ao caminho do mal. Pessoas que, infelizmente, têm perdido a sua juventude, têm perdido a sua vida nas drogas, no pecado, em tantas e tantas outras coisas. Testemunhar se refere ao nosso papel como servo de Deus. Assim como João era uma testemunha, eis o Cordeiro de Deus. Nós precisamos levar a luz a este mundo que jaz em trevas, para que vidas possam ver a glória de Deus, vidas possam experimentar a graça e a misericórdia do Senhor. Assim como João nos falou no início do nosso texto, ele é a luz do mundo, mas nós precisamos levar esta luz, porque esta luz precisa brilhar em nossas vidas. Jesus Cristo vai nos dizer no Evangelho de João que nós somos a luz do mundo. Isto é uma declaração que Jesus Cristo está falando. A partir do momento quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a luz de Cristo passa a brilhar em nós através do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos viver indiferença também às coisas que estão à nossa volta. Uma terceira característica que João tem em sua vida é que João ele viveu indignado com a rejeição do mundo a Cristo Jesus. O mundo rejeitava a Cristo Jesus. O mundo rejeitava a palavra de Deus. E a vida de João é marcada por essa indignação, a ponto de João declarar para os judeus que iam até ele para também receber o batismo: raça de víboras, hipócritas, quem vos ensinou o caminho da salvação? Porque havia ali na conduta daqueles homens apenas uma busca por uma religiosidade ou uma falsidade ou uma falsa aparência cristã, que é o cristianismo dos nossos dias. Eu não estou querendo dizer que nós somos melhor do que ninguém, não, mas aquilo que está no meu coração precisa ser verdadeiro.
Aquilo que está no seu coração precisa ser verdadeiro. Eu, quando falei lá do que está acontecendo nos Estados Unidos, quem somos nós para traçarmos qualquer atitude de crítica? Mas precisamos rogar a Deus para que aquelas pessoas que estão tendo ali aquela experiência, que elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que o arrependimento que aquelas pessoas estão experimentando não sejam só emoções, não sejam só para dizer, o culto ontem foi maravilhoso. Não. Deus tem tocado profundamente no meu coração, que possa ser esse o testemunho tanto daquelas pessoas como o nosso testemunho. Deus tem falado tremendamente em nossos corações e eu preciso testemunhar esta verdade em minha vida. Mas o mundo tem rejeitado a Cristo, assim como rejeitou no tempo de João, continua a rejeitar nos nossos dias. Versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam. O termo aqui para mundo, a palavra é o termo cosmo, que tem aí vários significados. Mas, obviamente, João está falando que o povo não reconheceu. E aqui poderemos também fazer ou interpretar com alguns trocadilhos dentro do grego. Ele estava no planeta Terra, porque ele veio a este planeta. Ele foi o criador deste planeta, mas as pessoas que aqui habitavam não o reconheceram, ou o seu povo, os judeus. Com todas as escrituras, com todas as profecias, não reconheceram que ele era o Messias. Então ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam como seu Salvador. E aí então, compreendemos que a mensagem que tem sido pregada em nossos dias, ela continua a ecoar em muitos corações, porque Cristo é o Salvador deste mundo. Cristo, ele foi enviado por Deus para transformar este mundo, mas ainda assim, muitos têm rejeitado a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Muitos têm rejeitado a salvação em Cristo Jesus. João Evangelista revelou ao mundo o Criador, o Cristo, o Messias, Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. Mas ainda assim o mundo tem rejeitado a salvação através de Cristo Jesus. Jesus Cristo precisa continuar sendo revelado no coração deste povo, revelado como o Messias de Israel. João, lá no capítulo 21, versículo 31, lemos semana passada: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Essa mensagem continua falando aos nossos corações, ela continua uma verdade em nossos dias. Precisamos perceber, irmãos, precisamos entender que desde o início, João está nos levando para uma única direção. João está nos levando a entender uma única mensagem: Cristo quer te dar uma nova vida. Olha o versículo 12 ao versículo 13. O único meio de salvação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, João está identificando aqueles que receberam a Jesus Cristo, aqueles que aceitaram,
a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Vamos lembrar que nós estamos aqui no ano 90 da era cristã, e aí então João está olhando para o tempo que Jesus Cristo veio. Então por isso João coloca a frase no passado: todos aqueles que receberam a Cristo quando ele veio, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora João nos mostra para o futuro: aos que creem no seu nome, porque continua presente. A expressão que João olhou para o passado, ela continua uma realidade em nossos dias. Porque todos os que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, eles dão o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse termo aqui que João utiliza, ele tem causado aí algumas compreensões erradas ou equivocadas. Esses dois versículos, tanto 12 quanto 13, eles demonstram um erro teológico que ainda acontece em nossos dias. O mundo religioso, ele crê que todos são filhos de Deus, independente de quem seja ou de qual seja a profissão de fé da pessoa, uma vez que fomos criados por Deus, todos nós somos filhos de Deus. O mundo compreende desta forma. Aí dessa forma tem sido aí ensinado, mas há uma diferença. Nós fomos criados por Deus. Até então, nós somos apenas criaturas de Deus, porque nós fomos criados por Deus. E o que o texto bíblico nos diz é diferente. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e o nosso Salvador. E não basta somente uma confissão. Há uma necessidade de entrega verdadeira. Há uma necessidade de nós nos entregarmos nas mãos do Senhor para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. É isso que quer dizer a expressão: você já aceitou a Jesus Cristo? Você já recebeu a Jesus Cristo? Porque às vezes nós falamos de uma forma tão simples que aí a pessoa vai e fala assim: já. Eu nasci num lar cristão. E a pessoa então fala, identifica lá a sua religião. Mas o que João está nos falando é muito mais do que isto. Por quê? Se nós olharmos o contexto, lá do povo, que o povo estava vivendo, era muito mais do que simplesmente, naquela época, declarar Jesus Cristo ou aceitar Jesus Cristo. Por quê? As pessoas da época de João, elas rejeitavam a Jesus Cristo como Filho de Deus, que eram os gnósticos. E era por isso que João está reafirmando esses valores ao coração daquele povo. E aí João então faz o povo voltar ao passado, aqueles que estariam lendo o seu evangelho, voltar ao passado para entender, para compreender. Lá no ano 90 já havia sido escrito o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. João está nos mostrando uma outra verdade que ainda não havia sido falada. Para nós que estamos aqui no século 21, é muito fácil, é por isso que muitos dizem que são cristãos. Mas nós precisamos realmente viver o verdadeiro cristianismo. Mas a todos quantos o receberam. Você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida verdadeiramente? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Você já renunciou aos seus pecados? Você está disposto a ir na presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. Eu quero experimentar um novo nascimento, conforme João depois vai nos relatar Jesus Cristo conversando com Nicodemos. Eu quero experimentar um novo nascimento. Eu quero experimentar uma nova vida.
Será que já fizemos esta entrega? Será que eu já entreguei a minha vida verdadeiramente nas mãos do Senhor? É essa reflexão que você precisa fazer. E aí então, quando nós fazemos isso, eu não estou falando que isso vai acontecer depois do batismo. Não. Ele fala que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando nós recebemos Cristo Jesus, nós recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus, porque é o Espírito Santo que passa a habitar em nós, habitar em nossas vidas, porque agora nós passamos a crer no nome de Jesus Cristo como o Verbo vivo, como Criador de todas as coisas, como Senhor das nossas vidas. E aí ele então, para concluir, ele fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que receberam a Cristo, eles experimentam um novo nascimento, passa a ter uma nova relação com Deus, se tornam uma nova criatura. Cristo Jesus nos torna filhos de Deus a partir do novo nascimento com o Espírito Santo de Deus. Deus nos faz novo, nos faz renascer para uma nova vida espiritual. Somos regenerados, saímos das trevas e passamos para a luz, conforme Colossenses nos fala. Ele nos resgatou do império das trevas. Todos os que aceitaram a Cristo como Senhor e o seu Salvador, eles nascem ou renascem espiritualmente e recebem então uma nova vida. Eu quero concluir nesta noite te falando o seguinte: meus irmãos, a salvação ela é uma realidade. Nós precisamos entender isso, precisamos compreender que a salvação ela é propósito de Deus para a vida de todos aqueles que se aproximam do Senhor. Porque Deus nos concede a oportunidade de fazermos uma escolha, de aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Não é apenas um evento maravilhoso. Não é apenas um evento, um êxtase espiritual. Não. Ela precisa ser uma realidade. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, que Paulo nos fala que nós nascemos assim como Cristo Jesus. Nós somos mortos no pecado e renascemos para uma nova vida, através do batismo, ou do simbolismo do batismo. Que nós possamos experimentar isso em nossas vidas. Que seja uma realidade em nossas vidas essa decisão. Se você já tomou uma decisão por Cristo Jesus, seja em qual for a circunstância, não pare só nisto, mas dê continuidade a esse processo na sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Converse com alguém, converse com um pastor, converse com uma pessoa para te instruir, conforme disseram os que estavam lá com Pedro em Atos capítulo 2. E agora, o que faremos, irmãos? Se você já aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se apresente ao Senhor e diga: eis-me aqui, o que farei agora? O que eu devo fazer? Não deixe o tempo passar na sua vida. Eu poderia ser aqui um pouco mais ousado e dizer: talvez Deus está preparando para este mundo algo muito maior que os nossos olhos ainda não enxergaram, a partir do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu não sei. Mas nós precisamos estar antenados com o que Deus está fazendo ali naquele lugar. É tempo de nós prestarmos atenção no mover de Deus.
terremoto na Turquia, um país que há alguns anos havia abandonado o verdadeiro evangelho, que é os Estados Unidos. Hoje, mais uma vez, Deus está levantando um grande mover sobre aquela nação. Um país que nos séculos passados, século XVIII, século XIX, foi o celeiro de Deus, onde foi enviado missionários para vários lugares no mundo. Um país onde Deus levantou Billy Graham, com a sua caravana, percorreu o mundo inteiro, pregando o evangelho, no mundo todo. Há alguns anos a nação abandonava o evangelho. Naquela mesma semana retrasada, estava acontecendo nos Estados Unidos um grande evento. Um campeonato de futebol americano. Creio que é de futebol americano. Ou de beisebol. Algo parecido. Mas naquele lugar haviam também reuniões satanistas. E Deus faz um grande mover sobre aquela nação. Nós só precisamos entender o que nós brasileiros estamos vivendo. Hoje, no Brasil, em várias partes do Brasil, o povo volta a aplaudir a grande festa brasileira. Precisamos pedir misericórdia sobre esta nação. Precisamos clamar ao Senhor sobre esta nação. Mas se Deus tem que fazer algo, que seja a partir dos nossos corações. Não adianta eu olhar para o outro e falar para que Deus faça no coração dele. Não, precisa ser o meu coração. Precisa ser o seu coração. Precisa ser a sua vida. Onde você estiver, que Deus use a sua vida. Que você saia desse marasmo espiritual. Entregue a sua vida ao Senhor. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez, Senhor Deus, eu agradecer, ó Pai, por essa noite. Agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, que revela aos nossos corações a Tua boa e perfeita vontade. Senhor, sabemos, ó Pai, o quão pequeno nós somos e que precisamos, ó Pai, assim como João, testemunhar da Tua luz, testemunharmos, ó Pai, do Teu Evangelho. Mostrarmos, Senhor Deus, para as pessoas que estão à nossa volta, que a luz de Cristo brilha em nossos corações. Mostrarmos, Senhor Deus, para cada um que está à nossa volta, que somos diferentes, ó Pai. Rejeitamos o pecado para vivermos uma nova vida. Que haja, Senhor Deus, arrependimento. Que haja, Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, pedidos de perdão, restauração, consagração, santificação de vidas neste lugar. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha mover o coração desta igreja, venha mover o coração do Teu povo, ó Pai. Clamamos, Senhor Deus, para que esta nação, ela possa experimentar de Ti algo sem igual. Que ela experimente de Ti, ó Pai, um mover profundo nos seus corações. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Continua, Senhor Deus, a guardar, nos abençoar e a mover, Senhor Deus, os nossos corações. Toca, ó Pai, em cada vida que aqui se encontra. Fala, Senhor Deus, na intimidade, no particular, em cada coração. Nos mostra, Senhor Deus, a Tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pela Tua igreja, por cada um, Senhor Deus, que aqui esteve conosco. Seja abençoando, ó Pai, os Teus servos, abençoando, ó Pai, a cada lar, cada família, e que nós possamos voltar para casa, Senhor, mas
com o poder da tua palavra em nossos corações. Continua a falar conosco, Pai. Continua, Pai, a falar com a tua igreja, a falar em cada coração que aqui se encontra. Desperta, Senhor Deus, a tua igreja, desperta o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que o seu Santo Espírito continue a falar em cada coração e a conduzir as nossas vidas hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê a todos uma boa semana em nome de Jesus.